Tá bem? Boa noite a todos. Agradeço a presença de vocês. Nós hoje estamos aqui retornando com as nossas lives e hoje a gente vai receber uma parceira nossa muito especial, que é a Beth Cruz, Elizabeth Cruz, que já faz uma parceria com a gente já faz alguns anos. E ela vem falar um pouquinho de um projeto que a gente sempre faz como rito de passagem das crianças do Fundamental 1 para o Fundamental 2. Então, a gente já vai recebê-la. Eu queria agradecer a presença dos pais que estão entrando, a equipe, meus líderes que estão todos entrando, amigos. E a gente vai esperar a Beth para ela falar um pouquinho desse projeto. E eu já vou pedir que vocês tenham papel e caneta na mão, porque a gente vai fazer uma pequena brincadeira para vocês entenderem um pouquinho de como que a gente faz para os nossos alunos escreverem com prazer, eles terem uma criatividade mais aguçada, para ter prazer também na leitura, em tudo que eles fazem na escola conosco, né? Então vamos aguardar. Nós teremos uma dinâmica, quem está entrando agora já pega um lápis, um papel para que a gente possa fazer uma grande brincadeira. Temos algumas surpresas aqui na nossa live. Boa noite a todos. Vou aguardar um pouquinho. Nós temos bastante gente entrando. Olá, os pais, as famílias. Para essa live foram convidados também os alunos do Year 4 e do Year 5 para eles participarem com a gente. Olá a todos. E essa live a gente vai falar de um grande projeto que a gente tem feito de uma expedição literária. A Elizabeth Cruz, ela é uma autora também de livros e ela trabalha numa empresa. Na verdade, ela fundou uma empresa que se chama Elohim. E essa empresa, ela é parceira nossa de muitas saídas pedagógicas, de muitos projetos de escrita de livros. Nós já, ano passado, escrevemos um livro com os nossos alunos do Year 5. Foi um grande sucesso. Na formatura, eles entregaram para os familiares e esse ano a gente está retomando esse projeto. Acho que a Beth vai entrar. Olá, tem parceiros de outras escolas Maple Bear. Fabiana. A Elizabeth entrou, vou esperar ela fazer uma solicitação. Olá, Beth, tudo bem? Estamos ansiosos aqui para você entrar. A equipe. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Boa noite a todos. Como que eu faço aqui? Acho que a Beth tem que pedir uma solicitação para mim. Isso. Isso, Beth. Bom, vamos lá. Boa noite a todos, que já entrou mais gente. Hoje nós vamos falar de um projeto que nós fazemos de rito de passagem do nosso Fundamental 1 para o Fundamental 2. Esse ano nós vamos... Aqui. Eu aceitei ela. Nós vamos fazer... Esse ano nós teremos o Fundamental... para o ano que vem, 2021, nós temos o Fundamental 2 e vamos fazer esse rito de passagem. Boa noite, Beth, tudo bem? Tá me ouvindo? Sim, perfeitamente. Tudo bom, Joy? Tudo bom, um prazer enorme ter você aqui com a gente. Muito bom também. Boa noite a todos que já estão na sala, que vieram prestigiar o nosso bate-papo. Todos muito bem-vindos, viu? Obrigada, Beth. Já falei para eles para terem um papel e lápis na mão, que nós temos grandes surpresas aqui na nossa live. E eu queria agradecer a presença de todos, então, e vamos começar o nosso bate-papo, Beth, que nós temos 1 hora para conversar e passa voando. É pouco, né, Joy? É muito pouco, para educadores é muito pouco. Vou falar um pouquinho, Beth, de como que o seu projeto, a sua empresa,
casa com a nossa metodologia e com tudo que a Maple Bear acredita, né? Dentro da metodologia canadense. Então, a nossa metodologia, ela tem esse propósito de trazer para os alunos uma escrita prazerosa, criativa e que eles se tornem leitores assíduos que gostem da leitura. E para isso o nosso programa trabalha com muitos projetos e isso casa muito com o que você faz com os nossos alunos aqui no seu projeto de expedição literária. E quando os nossos alunos começam a desenvolver a escrita de uma narrativa, que isso vai começar efetivamente no Year 2, eles também trabalham com um organizador gráfico. E esse organizador gráfico ajuda a criança a pensar no cenário, a pensar na personagem, a pensar qual vai ser o enredo, qual vai ser o problema, a situação-problema, o clímax e a finalização. E vem muito de encontro com o que você faz com os nossos alunos no rito de passagem. Então, eu acredito que, dentro de tudo isso, a gente tem como consciência que toda criança nasce um escritor, nasce um leitor. A gente só precisa, enquanto pai, enquanto escola, enquanto educadores, trazer esse prazer para os nossos alunos. Então, eu queria que você falasse quem é você, sobre a sua empresa e sobre esse lindo trabalho que você traz para a nossa escola. Bom, então, em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, pelo convite. É um prazer e uma honra fazer parte dessa live contigo e dessa responsabilidade aí desse projeto que a gente está encabeçando pelo 2º ano, né? Então, sim, muito felizes com o resultado. Eu acho que eu tenho uma apresentação formal, porque o meu currículo está lá no meu site. É só entrar lá, tem lá, né? Tem a minha formação, né, na educação. Eu acho que mais do que isso, eu sou apaixonada. Eu acho que é a melhor descrição que eu posso dar para quem está nos ouvindo hoje. A minha formação acadêmica, eu sempre digo que eu sou educadora por amor, por paixão. E, aí, e os mistérios, sabe, que a escola nos permeia, os mistérios de como a gente tocar o coração de uma criança, como a gente envolvê-lo dentro do processo educativo, eu acho que é o que me define. Então, eu sou uma pedagoga de formação, mas eu sou uma educadora de vocação, e isso é uma coisa que eu reforço muito, né? E quando eu comecei a desenvolver os trabalhos com escolas, eu percebi, eu dei aula durante muito tempo, eu fui educadora, né? Sou educadora, uma vez educadora, eternamente educadora, né? Mas eu sentia muita... Eu sou muito dinâmica, eu sou muito elétrica, eu sou super comportada, gente, porque as né? Então, eu tô super mocinha, comportada, mas eu sou uma pessoa extremamente ativa, eu sou uma pessoa dinâmica, que gosta de falar, que gosta de conversar e que gosto de pôr em prática o que está na minha cabeça, né? E a escola acabou sendo um espaço que foi ficando dentro de mim pequeno. Eu queria levar todo esse conhecimento e toda essa dinâmica para muitos lugares. Eu não queria estar só ali, né? Foi quando surgiu a Elohim. A Elohim vai fazer 20 anos, a Elohim é uma consultoria. O que nós fazemos na Elohim é tão difícil de definir, sabe? É tanto amor num lugar só, porque nós somos uma empresa que olhamos a escola, nós sentimos a escola e traçamos uma trilha para cada escola. Você sabe que nós atendemos outras unidades Maple Bear e nós não temos os mesmos projetos, porque nós conseguimos entender que mesmo uma rede como a Maple, que é uma grande, conceituada, você tem identidade, né? A escola tem identidade, ela tem públicos diferentes. Então, a Elohim veio com esse conceito de ser uma empresa que tem um potencial de diferencial, que consiga entender o seu cliente. E aí, isso, obviamente, veio a leitura. Não tem como, gente. Para fazer um projeto, você precisa estar embasado, você precisa ler, você precisa estar, né, envolvido naquela temática. Para você fazer uma formação de um educador, você precisa ler, estudar e se preparar. Para você falar com um pai, com uma família, você precisa ler e se preparar. Então, a leitura era algo que estava já no meu DNA, inerente do traçado da minha trilha. E aí, o que veio? Veio a oportunidade, em 2016, de lançar um livro. E aí, claro, né? Toda professora, se tiver professoras aí, gente, isso é aqui, né? Não tem como, né?
se tivermos professoras aí, é natural. Nós somos já autoras natas, né? E muitas oportunidades. Eu fui representar o Brasil em Frankfurt em 2017. 2018 fui para Bolonha. Esse ano recebi outra indicação da Hot List de Frankfurt com um dos meus títulos. Então, assim, apesar de ser uma autora recente, né, com poucos anos de literatura, eu tenho uma intensidade muito grande naquilo que eu estou escrevendo. E eu acho que isso que acabou fluindo. E aí vem uma curiosidade, sabe? Tem uma inquietude, ô Joy, porque é um mito, sabe? Assim, o autor, né? Como se fosse algo assim. E na verdade, todos nós temos esse potencial criativo. E foi isso que impulsionou, né? A provocar as pessoas, sabe? A brincar com esse imaginário das crianças, a trabalhar isso com os educadores, a estimular as famílias, porque esse potencial, e quando eu digo potencial criativo, gente, não é só da escrita, o potencial criativo de mente, de ações, é inerente à nossa vontade. Quer ver? Vou fazer um teste. Vão me perguntando aqui. Me conta aí quem é que se acha criativo, né? Quem é que tá aí assistindo a gente que se acha criativo? Vai, Dani, você acabou de entrar, já... Acho que ela está travando. Beth. Uma pessoa criativa. A criatividade é uma coisa tão... Porque as pessoas... Para mim, você travou um pouquinho, Beth. Beth? Tá aí. A Beth está travada? Tá voltando agora. Tá voltando? Travou. Você tava falando, eu consegui escutar você até a parte que você começou a perguntar quem era criativo. E teve um monte de gente que falou, eu. Carlos, Cecília, o Rafael. Acompanhar. Não tá dando... Olha só, amanhã pode entrar. Ó, a gente queria saber, Cris, a gente quer saber quem é criativo aí, entendeu? Quem se sente criativo, né? E da sua profissão, né? Se você trabalha em algum outro lugar, que não seja uma escola, porque o processo criativo, ele é inerente à nossa vontade, ele já nasce com a gente. O que acontece é que, com o passar dos anos, até às vezes o processo da escola mesmo como um todo, vai nos criando crenças limitantes. E não pode ser assim, tem que ser desse jeito. Beth, você travou de novo, amor. Você travou de novo. Agora vai, agora foi. Esse é um horário que tem muita gente fazendo live ao mesmo tempo, né? Então aí eu acho que a internet fica aí meio... Então vamos usar nossa criatividade quando travar. Vamos usar a nossa criatividade. Mesmo, né? O que seria uma coisa interessante, né? A gente explorar dentro do processo educativo com as crianças, e aí é um dia, né, Joy? Família, escola, porque não é uma coisa dissociada. E isso acontece muito, né? A família tem aquele momento acolhedor com a criança, né? Da leitura em casa, momentos leitores, mas depois que ela entra na escola, muitas famílias vão deixando esse processo leitor de lado porque acha que aquilo já foi suprido. E, na verdade, não foi. Porque o processo leitor é um processo contínuo, né? Nós somos adultos e precisamos ler, até para que a gente possa continuar desenvolvendo competência. Gosto de trazer para as crianças, por conta disso, a gente acabou né, o Expedição Literária, que é um projeto itinerante, ele vai para vários lugares, de um projeto em Boston, indo para Londres. Então, o nosso projeto ganhando uma gamificação aí muito grande em relação a essas. Por quê? Porque nossa ideia é garantir que a criança se sinta estimulada
a criar as suas próprias histórias. Mas como eu crio as minhas próprias histórias, Joy? Preciso ler, gente. Não tem como, né? Se torna um autor se você for um leitor. E aí, quando eu digo um autor, eu acho que eu gosto muito dessa fala, sabe? Quando eu penso em ser um autor, eu penso assim, a história é sua. Não necessariamente você precisa publicar essa história. Essa história pode estar guardada. É um exercício do seu processo criativo, né? E por conta disso, a gente tem ferramentas de trabalho para esse processo. Né? Envolver esse rito de passagem. Por que um rito de passagem, né? Porque é um momento simbólico, né? Eu falo que acho que a escola é a melhor fase das nossas vidas e a gente só vai descobrir isso lá na frente. Lá para frente, talvez esse mesmo. Enquanto aluno, enquanto a gente está... Né? Mas depois que você sai da escola, é incrível o quanto aquilo teve significado, o quanto aquilo foi transformador para a sua formação ética, para a sua formação. Na escola a gente não aprende só a decodificar códigos linguísticos, a gente não aprende só matemática, história, a gente aprende a ser humano, a lidar com as situações do dia a dia. Foi a ideia de criarmos um projeto, passar essa transição. E o nosso olhar desse protagonismo das crianças, né? Unir as crianças e não segregar, não cada um ter a sua... Ela tá travando de novo? Será que é bom? Sua história. Beth, tá muito difícil de escutar Dá um trabalho, o que você tá falando, porque tá cortando muito. Dá um Tá cortando muito. Será que não seria o caso de você sair e voltar? Não sei. Bom, isso. Enquanto ela sai, eu vou contando um pouquinho do projeto, vou tentar usar toda a minha criatividade aqui. Esse projeto é um rito de passagem que a Beth, ela faz com a equipe. Então, ela traz um fio condutor. Então, ela traz pra gente um tema que normalmente a gente trabalha com algo que a Maple Bear já tem diante do projeto, né? Esse projeto, esse ano, nós estamos trabalhando com histórias de suspense, porque as nossas crianças do IE5 estão lendo o livro O Cadáver Ouve Rádio. Então, a gente vai usar esse start desse livro para que a gente consiga fazer essa dinâmica de forma que as crianças estejam inseridas naquilo que elas já estão trabalhando. Então, nós vamos dentro dos centros de aprendizagem, a gente vai jogar um jogo que foi criado pela Beth, que chama Eu Leitor, Eu Autor. Nesse jogo, existem algumas cartas que ela traz o desafio para os alunos da imaginação. Então, são cartas que as crianças ganham tanto de cenário, quanto de enredo de história e personagens. E dentro disso, as crianças recebem e elas vão fazer brincadeiras criando personagens que estão com as características que estão dentro dessa carta. Com isso, a gente consegue trazer para as crianças o empoderamento, o pertencimento daquilo que eles já... Ah, a Beth voltou, vou tentar pôr ela aqui enquanto eu termino de falar. Então, eles começam a criar os personagens alheios e começam a perceber que eles podem criar personagens de todos os jeitos. Beth voltou. Nossa, calor aqui, gente. Meu sinal tá dizendo que tá excelente. Até troquei de internet, mudei de coisa. Vamos lá. Tá, vamos lá. Deixa eu te falar. Quando você caiu, o que eu fiz? Eu contei um pouquinho de o que você faz dentro da escola quando você chega. Então, um fio condutor. Que a gente primeiro pensa num tema que está dentro da nossa metodologia, né? Então, assim, que hoje, por exemplo, nesse ano, são os contos de suspense, né? Que eles estão lendo o livro Cadáver Ouve Rádio. E estava contando um pouquinho do jogo maravilhoso que você trouxe, que é, inclusive, o jogo que a gente quer fazer aqui. Vamos ver se agora a internet dá certo.
Eu queria que você prosseguisse o que você estava falando. Então, que tem toda uma conexão com o que a gente falou até agora, né? A ideia sempre é a leitura e o condutor. Ela não pode estar totalmente isolada. Ela tem que estar, de alguma maneira, envolvida no que já está no dia a dia das crianças, entendeu? Porque senão se torna, sabe, um projeto separado, algo segregado, né? A ideia é que aquilo que a criança vai criar e desenvolver faça 100% sentido com o momento que ela está vivendo, porque aquilo vai virar história. Não a história é escrita, mas aquilo vai virar a história desse momento da vida dela, né? E aí, a ideia que a gente teve foi o quê, né? Dentro dessa minha experiência enquanto autora, foi, primeiro, de criar um livro que pudesse apoiar esse projeto, né? Que pudesse ser, independente de ser adotado na escola como um projeto literário, mas que ele pudesse ser usado pelas famílias, pelos professores, como um fio condutor, que é o livro Eu Leitor e Eu Autor. E, hoje vai ter sorteio deste livro para quem participar de uma atividade que eu vou sugerir daqui a pouco, né? E quando eu fui construir o livro, qual é a ideia da construção do livro, né? Ele não é um manual, ele não é um roteirinho para que você escreva, olha, faça isso, faça aquilo. Ele é um livro literário, mas que ele tem como ferramenta essa amplitude, essa possibilidade de você enxergar a história como um todo. Então, eu vou trazendo elementos ao longo do livro que vai brincando com o imaginário e que vai mostrando o que toda a história tem. Quer ver? Vou dar um exemplo, né? Vamos aproveitar aí. Drica, Madrica, me diz uma coisa aí. Me fale uma coisa que existe em qualquer história. Pode ser a Ellen também, que acabou de entrar. Me contem uma coisa, um elemento que existe em qualquer história que você já leu, né? Porque, cada história tem alguns significados, né? Tem umas que amor, tem umas que são de suspense, tem umas que são de natureza, mas tem algo, né, que é comum em qualquer história. Para existir uma narrativa, se faz necessário que ela tenha alguns elementos que são característicos em todos os lugares, né? E aí a gente começa a brincando. Eu estou esperando aí, hein, gente? Cadê? Estou esperando. Cadê o elemento que você sugere que tenha em qualquer escola, que tenha em qualquer história? Vamos lá, vamos ver quem é que vai me contar. Olha só, a minha parceira amada, editora Trinara, bem-vindos. Quem vai me contar? Vai, gente, cadê aquele monte de gente criativa que falou que era criativa aí? Aê, Rafa! Muito bem! Os personagens. Toda história tem um personagem, né? Seja ele autora, seja ele uma pessoa, um objeto, mas toda história precisa de um personagem. E aí... Teve uma pessoa que escreveu vilão também, vilão. Sim, mas nem tem pode ser a história pode ser, o vilão é um personagem de uma história. Então, pensando que uma história tem alguns elementos em comuns, na hora que eu fui fazer a construção do livro, eu fui trazendo coisas que acontecem, começo, meio e fim. Muito bem. Toda história tem começo, meio e fim. Então, eu fui identificando alguns elementos, né, que pudessem ser característicos de todas as histórias. E, por conta disso, nós fomos sugerindo, de forma literária, que a criança se sentisse estimulada a essa escrita. Só que, né, Joy, falando em criatividade, eu fui começar a desenvolver o projeto do livro, eu fui criando mesmo. Bom, mas como que pode ser os personagens, né? Ele pode ser careca, ele pode ser cabeludo, ela pode ser loira, ele pode ser homem, ele pode ser mulher, ele pode ser uma vassoura, né? Eu falo muito da vassoura, viu, gente? Mas eu vou explicar, vocês vão entender. Eu não sou bruxa, eu não uso a vassoura quando eu termino a live, eu vou para casa de carro mesmo, mas... um dos meus livros preferidos, que foi um livro assim que fez parte da minha história, se chama
memórias e um cabo de vassoura. Então, vassoura está sempre nos meus discursos, né? Mas eu juro que não é transporte, tá? E aí, pensando nessa habilidade, né, dessa construção dos personagens, eu fui montando o jogo, né? Eu fui criando os personagens, o enredo, os finais de uma história, né? Aonde essa história acontece, né? Porque você precisa contextualizar esse espaço, né? Esse espaço que acontece, além da localização física, se é uma casa, um casebre, um balão, né? Ele tem o tempo que essa história acontece, né? Se ela é algo que acontece agora, se ela já foi, se ela será, se é lá no futuro, né? Então, por conta disso, a gente foi brincando com essas cartinhas e surgiu o jogo Cria Aventura, com este propósito de estimularmos, né? E assim, qual é a ideia do jogo, Joy? A ideia do jogo não é a gente simplesmente ter o jogo só no momento lúdico, na hora do intervalo. É o jogo como ferramenta pedagógica, né? É você substituir a aula de literatura pelo jogo. É você levar o jogo E eu acho que é importante dizer que esse jogo não só para os alunos do Year 5, isso para o Fundamental 1, as crianças começam a introduzir essa escrita narrativa, essa organização de escrita, eles já podem brincar com o jogo, né? E também não necessariamente só na escola, né? Em casa, os pais podem adquirir esse jogo para brincar em casa dessa criatividade, e é muito divertido, né? Qual foi o propósito, né? O jogo, inclusive, ele brinca, né? Que ele é indicado para todas as idades. Porque o que nós tomamos o cuidado na elaboração das cartas, né? Eu tenho cartas com vários níveis de dificuldade. Então, eu tenho cartas em desenho, para quem ainda não sabe ler. Tenho carta em inglês. Eu tenho carta em português. Tenho cartas mágicas, né? Que são cartas que eu posso criar aquilo que eu tiver vontade. Então, o propósito é que vá juntando essas cartas, criando um elemento de cada figura, né? Primeiro um personagem, depois um lugar, um tempo, uma ação. E aí, por meio desta brincadeira, nós vamos construindo a história. Que inicialmente a gente sugere que ela seja só oral, para a gente brincar do exercício, do imaginário. Depois, numa segunda etapa, a gente pode escrever essa história, desenhar essa história. E aí ela tem o jogo tem vários níveis, né, de desenvolvimento para que você possa ir criando estratégias para explorar o projeto criativo, para você as ideias que tem na cabeça das crianças, né? Então, e Beth, sabe o que eu ia te pedir? Para a gente fazer essa experiência com os pais. Meu Deus, caiu. Com os pais. Desculpa, gente. Passo bem. Muito bem. Passo bem. Vamos lá, da gente fazer a brincadeira com os nossos convidados para eles entenderem, porque a gente está falando tanto do jogo e eu acho que é uma oportunidade de a gente visualizar e eles se sentirem pertencentes ao que está acontecendo aqui. Legal. Então, para a gente fazer, a gente tinha pedido para vocês separarem de caneta, o que vocês tiverem aí. Não se preocupem, tá? Com nada muito estruturado. Nós não vamos colocar nenhum concurso aí relacionado a isso. Mas, quando vocês enviarem o trabalho de vocês, nós vamos escolher, fazer um sorteio entre as pessoas que enviarem com um livro, eu autor, eu leitor autografado. Combinado? Assim, é um estímulo para que vocês possam aí fazer a tarefa. Como jogo, a ideia é que você construa uma narrativa, e a gente não vai ter tempo para isso, porque seria legal a gente ter um tempinho aí para a gente fazer perguntas e responder. Nós vamos começar com o personagem, né? Já que foi uma sugestão unânime aí de algo
que tem em toda e qualquer história. Então, eu vou Só, dar... só- Pode eu falar. só ia falar para quem quiser mandar, pode mandar pela Telme, os pais, os funcionários, a equipe que está participando, manda no meu WhatsApp, que aí eu mando para você e você faz o sorteio. Tá Combinado? bom. Tá? Se quiser também mandar pelo meu Instagram, Elizabeth Cruz. Mas eu acho que a gente pode entrar na escola, porque aí vocês Isso. recebem pra cá, e aí depois a gente avalia quem é que foi o vencedor, tá bom? Agora, Uhum. olha só, qual é a ideia? Se liberte, relaxe, não fique preocupado se tá certo, se tá errado. Quando eu faço essa atividade com as crianças, eu falo para eles podem levar tudo que eles quiserem. Aliás, fizemos isso recentemente com o grupo do Year 5, né? Então eu brinco, Isso. olha, pode ter tudo, tá na mesa. Pode ter lápis, canetinha, o que vocês quiserem. Mas não pode ter uma coisa, que era, Joyce, lembra que não pode? Borracha. E sabe por quê? Porque não tem história errada, gente. Tem a história certa para o lugar certo. Não tem história errada, não tem história que é boa ou que é ruim. Tem aquela história que faz sentido com a sua vida naquele momento. Quantas de nós já não lemos algum livro há um tempo atrás e amamos aquela literatura? E aí, depois de algum tempo, você lê e você fala, nossa, mas sei lá, né? Tipo, não foi o livro que mudou, fomos nós que Sim, mudamos. sim. O inverso também é verídico, né? Eu posso ter lido um livro e detestado o livro, falando, nossa, nada a ver, isso não faz sentido, essa pessoa é louca, né? E aí, depois de Uhum. alguns anos, tem a maturidade, que não é o meu caso, porque eu sou muito jovem ainda, mas quando a pessoa está na idade, por exemplo, aí ela relê o livro e aí ela fala, nossa, esse livro faz muito... Ó, tá vendo? A Mari tá falando que é verdade, ó. Esse livro faz muito sentido, porque nós Sim. amadurecemos, temos outra bagagem de vida, né? Então, qual é a ideia hoje? Que a gente comece a brincadeira deste processo criativo da escrita, né, por meio da construção de um personagem. Para ficar mais fácil, eu vou dar a característica do personagem. Porque, obviamente, se a gente for deixar muito livremente, depois a gente não vai ter um critério para ver quem é que fez quem é que se soltou mais, né? Então, eu vou sortear aqui, ó. Tô com o jogo na mão, de cartinhas. Tchan, tchan, tchan. Aleatório, ó, para ninguém ver. Eu não escolhi, ó. Ok? Escolhi 3 cartas que vai me ajudar a dar uma característica para esse meu personagem. Respirem. Respirem e se divirtam. A única coisa é que nós temos pouco tempo. Então, extravasem. Depois, se vocês quiserem complementar os seus desenhos, muito legal, vocês enviam para a Joy, tá bom? Bom, vamos lá. Então, a nossa primeira característica que eu vou fazer é... Vocês vão ouvir tudo primeiro e só depois é que vocês vão fazer o desenho do nosso personagem, tá bom? Bom, o nosso personagem, ele tem uma cabeça pequena, feita com um pedaço de sucata improvisado. Tem furos no lugar dos olhos e uma abertura que se parece com uma boca sorridente. Vou repetir, ok? Cabeça pequena, feita com um pedaço de sucata improvisado. Tem furos no lugar dos olhos e uma abertura que se parece com uma boca sorridente. Mas calma, o nosso personagem também tem um corpo. Ele tem um corpo pequeno, corcunda. Usa um jaleco que vai até os joelhos, com muito bolsos e botões de vários formatos e cores. Então, olha só, ele tem um corpo pequeno, ele é corcunda, usa um jaleco que vai até os joelhos, com muitos bolsos e botões de várias cores e formatos. Mas esse nosso personagem precisa andar. Então,
eu vou dar as características de suas pernas. Pernas pequenas e finas, vestindo botas de borracha, muito bem limpas. Está parado sobre uma máquina voadora que levita pouco acima do chão. Ah, simples, gente. Simples. É isso. Eu dei para vocês a característica de um personagem. Qual é a ideia do nosso jogo? Nesse momento, nós vamos brincar com o nosso imaginário. Nós vamos dar vida, nós vamos dar nome a ele. E aí, a ilustração, o desenho, o RAF que vocês vão fazer, o Andrei estava aqui na nossa live, eu não sei se ele ainda está aqui, mas o Andrei é um dos ilustradores de um dos meus livros, do Crianças de Casa de Lá. E aí, assim, o Andrei vai adorar, né? O Andrei não vale participar, gente. Você quer ver o que eu construí? Eu quero, por favor. Ah, você já é artista. Ótima, Joy. Você já pode ficar na turma do Year 5, porque essa turminha deste ano é muito boa no desenho, né? Muito bem. A Joy, porque para mim tá um personagem, ok? Quem mais já fez, pessoal? Tá falando aí para mim. Oi, Gi, você tá acordada, Gi. Ô, Beth. E essa brincadeira das cartas, você faz tanto com o cenário quanto tudo, né? A gente faz essa brincadeira com tudo. Aqui a ideia é só, uma coisinha rápida para a gente descontrair. E para a gente também ter motivo para sortear o livro, né? Porque aí é gostoso de todo mundo participar. Agora, a ideia do jogo, o jogo ele vem com as cartas de personagem, ele vem com a carta de lugar, ele vem com a carta do tempo, ele vem com a carta da missão, né? Então, a ideia é que a criança receba uma cartinha de cada e ela vai construir a trilha daquela história. Então, a história já vai ter o elemento, o personagem, o lugar, o tempo onde aquilo acontece. Então, a história já vai estar pronta dentro daquela concepção. A criança vai desenrolar essa história. Mas, quantas cartas tem? 60 cartas. Então, quer dizer, dá para você misturar. Cada vez que você embaralha, sorteia e distribui a carta, sempre vai cair uma carta diferente para aquela criança. E aí, legal. A gente vai ampliando a dificuldade, entendeu, Joy? Depois eu junto a minha Joy e nós vamos construir uma história maior, onde a gente possa ter uma narrativa maior. E assim por diante, até chegarmos no grupo todo e fazermos no grupo todo. E isso também é muito parecido com o trabalho que a gente faz aqui na escola, dentro da metodologia canadense, né? O que eles falam pra gente? Que os pequenos grupos, a gente consegue dançar com os alunos nas múltiplas inteligências, né? Então eu vou ter aquele aluno que desenha super, ou aquele que consegue criar um bom título, aquele que consegue expressar os sentimentos do personagem, aquele que consegue descrever um cenário melhor. Então, é muito interessante que o seu jogo também deixa as crianças dançarem nas múltiplas inteligências, que é o que a gente acredita, né? E você falou bastante da escrita, da criação do personagem, do cenário, que toda a história tem seu começo, meio e fim, que a gente tem que ter isso. Mas no começo, você citou algo que me chamou a atenção, que um bom autor, uma criança que escreve bem, é uma criança que lê. Né? E no mundo que a gente vive hoje, principalmente na pandemia, a gente percebeu que as crianças tiveram maior dificuldade de pegar este livro que eles tinham em casa e se tornar os leitores que a gente gostaria que eles fossem, né? Na escola a gente consegue trabalhar vários tipos de leitura, instigar mais as crianças, e no online nós tivemos esse trabalho, porém um pouco mais restrito às telas, né? Então você, que é tão expertise nessa parte de escrita, é uma autora e a leitora super assídua, e instiga isso nas crianças, como que você vê o processo para as crianças? Como que nós, pais, escola, né? E as próprias crianças que estão nos assistindo, para que a gente se instigue a ter esse costume da leitura? Uhum.
Bom, eu acho que são várias ferramentas de trabalho, né? Eu acho que não existe uma receita pronta, universal, né? A gente tem gente participando aqui da nossa live que está em Boston, que é a Michelle. A gente tem a Gi, que é de Londres, que está aqui. E aí, Temos gente do Canadá também. Olha, dependendo do lugar que nós estamos, nós temos realidades diferentes. Então, eu digo que o processo de educação não existe uma receita pronta que a gente possa simplesmente dividir e distribuir para todos. A gente tem que, obviamente, ter a sensibilidade de entender o que a gente está passando, como aconteceu esse ano na pandemia. Mas algumas coisas são características. Assim como toda história tem um personagem, assim como toda história tem um começo, meio e fim, o processo leitor, ele começa a fazer parte, fazer sentido da vida da criança, quando, em primeiro lugar, ele faz parte da sua rotina. Beth, mas meu filho não gosta de ler. Você lê? Seu filho te ver lendo? Eu sei que é meio clichê, né? Essa questão você é o exemplo, mas as crianças aprendem pelo exemplo, né? Se você diz para ele, seja educado, não, olha, cumprimente as pessoas, seja educado. E aí você sai da porta da escola, alguém te fecha, você abre o vidro e... Né? Oi? Como que é essa referência, né? Então, as crianças aprendem pelo exemplo, né? Ai, mas eu não curto, não é uma coisa que eu tenho tanta vontade de fazer. Todo mundo gosta de ler. Você precisa escolher aquilo que te agrada, né? Mas isso é muito importante. Né? Ler livro de mistério talvez não seja o estilo do seu filho. Sabe uma coisa que talvez acho que vai ser bem simbólico e vai ajudar a clarear quem está nos assistindo com a sua pergunta, Joy? Quando as crianças são pequenas, bem pequenininhas, tá? E provavelmente uma boa parte daqui, se não são pais, são filhos, né? Quando as crianças são menores, o processo de alimentar a criança. Então, você vai dar o brócolis, mas a criança não gosta do brócolis, ela cospe. Não gosta. Você desiste de dar o brócolis? Não, você não desiste. Você vai pôr o brócolis na sopa. Você vai fazer o purê de brócolis. Você vai fazer suco de brócolis. Você vai fazer um quiche de brócolis, né? Você vai, porque você acredita que aqui... Olha, até me arrepiei, gente, de tão lindo que eu acho isso. De verdade. Você acredita que ele é saudável para o seu filho. Para o seu filho. É importante para o crescimento nutricional dele. E por que quando a gente dá um livro e a criança não gosta, fala, eu não gosto de ler. E pronto. Não. O livro é o alimento da alma. O livro tem que ter a mesma consistência e insistência do alimento que serve para nos transformar em seres vivos. Você tem que dar o livro de amor, o livro de terror, o livro de mistério, o livro de conto de fada. Você tem que fazer um experimento leitor na vida do seu filho. E só assim, depois de muito insistir, é que ele vai conseguir perceber que aquilo faz todo sentido para a vida dele. Então, e talvez realmente não vá comer o brócolis. Ele vai falar, eu não gosto. Nem na sopa, nem em lugar nenhum. Né? Mas eu vou comer couve, né? Eu vou comer outras coisas que vão fazer sentidos para a minha vida. E nós, o processo leitor, como algo que tem que ser imediato. Eu dou o livro, ela tem que gostar de ler. Não, ela tem que gostar. Ela tem que ter a possibilidade de experimentar vários estilos literários. Talvez ela não goste do meu de ler, de escrever. Sim. Mas pode ser que ela goste de outros autores. Talvez ela não goste de livros de mistério. Ela se sinta incomodada. Mas ela gosta de conto de fadas. Ela gosta de histórias antigas, medievais, de dinossauro. E é isso que desperta prazer pela leitura. Ela tem que ser saborosa. Ela tem que ser nutritiva. É uma nutriência do nosso corpo, não só físico, mas da gente ir saboreando as histórias. E o que muitas vezes acontece com as
famílias, ou até mesmo na escola, é que nós damos um estilo literário e nós, gente, aí nós estamos contra, né, Joy? Porque a gente está falando de uma BNCC, nós estamos falando de uma criança protagonista no centro do aprendizado e nós queremos que todos leiam o mesmo livro e gostem. Eles não vão gostar. E isso é muito legal que você está falando, porque a gente também traz esse senso crítico para as crianças, né? Então, se for reparar nos nossos blocos de leitura na Maple Bear, se você pegar a IK, que é o nosso pré, o Year One e o Year Two, eles são amplitudes muito grandes de gêneros, né? Então, o suspense, o romance, o conto de fadas, a paródia, né? E aí depois, quando vai indo para o Year Three, eles têm mesmo repertório, mas eles fazem uma avaliação daquilo que eles estão lendo. E fazendo essa avaliação, a gente ensina os nossos alunos que está tudo bem ele não gostar daquele livro, que o próximo pode ser que ele goste, né? Isso é muito importante, né? É a nutriência, né? É aquilo que a gente está falando. Né? Eu acho que esse pode ser uma super dica para as famílias, né? Desse estímulo literário em casa. E ele começa, gente, antes da criança decodificar os códigos linguísticos, entendeu? É antes da criança ter o A, o E, o I, o O e o U. É muito antes disso, né? Por isso que a gente tem tantos de imagem. Nós temos livros, a gente até fala, né? Eu gosto, agora está tendo uma onda, né? Do livro objeto. O que é o livro objeto? Até tem um aqui, não é propaganda, gente, prometo, não estou vendendo. É só porque chegou e eu achei lindo. O livro objeto, né? O livro que vai despertando, né? Olha só. A narrativa, olha isso, olha, eu falo que ele serve de enfeite, né? De tão bonito que ele vai construindo a narrativa da história dele, né? Então, quanto mais a gente ofertar diferentes gêneros literários, né? Que já é uma prática da Maple, né? E que a gente sabe que não é uma prática da nossa educação brasileira como um todo. Então, a gente tem um privilégio aí dentro da Maple Bear, né? E, além disso, expandir isso para que os pais compreendam, né? Que este prazer pela leitura vem desse processo, vem da diversidade e que, sim, vem do protagonismo, né? Então, a gente pode até dar um passo a mais, cardápio literário para que o aluno possa, em determinados momentos, né? Para que a gente possa, aos poucos, ir trazendo o prazer pela leitura. E eu acho que quando eu consigo trazer esse projeto de verdade, tá? Do Rito de Passagem, ou que ele possa até ser expandido para outras séries, quando eu consigo mostrar para a criança que aquela leitura, ela tem um porquê, porque eu vou escrever algo e quanto mais eu leio, mais capacidade criativa eu desenvolvo, eu vou fazendo sentido, vai fazendo uma conexão, né? Não fica só, eu tenho para quê? A gente lê para o lê também para esse processo criativo, né? E um ponto muito importante, e aí passando da leitura que a gente está falando para a escrita, é que todos saibam que na escrita, no momento que a gente dá um desafio para os nossos alunos, existe várias etapas desse desafio, né? Então não hoje nós vamos escrever um suspense, então eles vão lá e escrevem o suspense inteiro. Não, existe, aqui na Maple Bear a gente chama de chuva de ideias, né? Então é o momento que a criança vai pegar o papel, vai escrever tudo que vem na cabeça dela quando ela pensa no suspense, e aí ela vai jogando todas as ideias sem se preocupar com a ortografia, sem se preocupar com os padrões de escrita de uma narrativa. Então eles vão indo desenvolvendo. Depois disso, eles pegam e fazem um rascunho, que é quando eles organizam toda essa ideia da chuva de ideias deles. Então eles vão montando em parágrafos, vão paragrafando, mas ainda que o nosso foco ainda não é a correção ortográfica e não é o tempo verbal, é ainda estar centrado na criatividade da criança. E depois que a gente vai entrando com as correções, com o limpar, né? No seu jogo também acontece dessa forma. Ixi, eu acho que ela travou de novo, né? Será?
Bom, então, travou? Escutou? Eu tô aqui. Tá travado. Então, no jogo, isso também acontece, né, Beth? Oi, tô aqui. Ixi, ela travou de novo. Bom, já estamos nos nossos últimos 10 minutos. A Beth travou, gente. Eu até peço desculpas, assim, porque ela caiu tantas vezes. Até eu caí nessa live, mas tudo bem. Mas eu acho que deu para vocês perceberem que aqui na Maple a gente faz mais ou menos não, com certeza, o mesmo tipo de trabalho que ela faz. Então, o que eu estava falando da escrita é que existe um processo. Então, muitas vezes, a gente acha que a escola não está corrigindo os erros ortográficos, mas não é isso. Existe um processo que a gente tem que, primeiro, instigar a criatividade da criança, para depois trazer o texto corretamente, dentro do que a gente entende por gramática de língua inglesa, a gramática de língua portuguesa, estruturação de texto. Beth, você conseguiu escutar mais ou menos o que eu tinha dito? Eu não estou te ouvindo. Eu adorei que você caiu. Bom, eu falei só de que o processo... Ela travou de novo. Bom, Olha, eu tô te Beth, ouvindo. Você tá me vendo? ela tá travando. Bom, eu acho que então, Beth, deve estar muito ruim a sua internet aí, Beth. Vou fazer o seguinte, Beth. Ai, que pena que não vai conseguir fazer a finalização com você. Mas eu agradeço a presença de todos. Eu vou encerrar a live, gente, que está muito difícil de conversar. Eu entendo que... Ela caiu? Bom, peço que vocês mandem os desenhos. Quem fez os desenhos, mandem os desenhos ou aqui no Insta da Maple Bear, ou na agenda pra gente, ou no meu WhatsApp, quem for conhecido aqui nosso. E qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente não conseguiu tirar, nos procurem, que a gente está aqui para responder e ajudar vocês a entenderem bastante sobre esse processo de escrita, sobre a leitura criativa, a escrita criativa, a leitura prazerosa dentro da Maple Bear. Um abraço para todos, agradeço a presença, muito obrigada. Um beijo, boa noite.